Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula da nossa querida física. Sou o professor Leandro Santos e hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, né? Encerrar o assunto de movimentos uniformemente variados, encerrar a cinemática escalar. E hoje o objetivo da aula vai ser trabalhar alguns exercícios, né? Um exercício de gráfico no Moovio, que a gente já trabalhou a teoria na nossa última aula. Hoje a gente vai trabalhar um exercício de gráfico e também apresentar o último tópico, que é a equação de Torricelli. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa aqui. Exercício de gráficos do Moovio. Então, o enunciado diz o seguinte: a posição de uma partícula varia com o tempo t de acordo com o gráfico abaixo. Sabendo-se que o módulo da aceleração escalar na SI é constante e igual a 2, determine as funções horárias da velocidade e da posição para o movimento descrito. Então, primeira coisa, quando a gente olha e percebe que tem um gráfico da posição em função do tempo, que é um arco de parábola, ou lembra uma parábola, a gente já percebe que é um move. Já sabemos que é um movimento uniformemente variado. Além também do enunciado falar que tem aceleração escalar constante. No enunciado ele falou o módulo da aceleração vale 2. Então a gente não tem a informação do sinal, porque o módulo é o valor positivo, então a gente só sabe que vale 2. Mas pode ser 2 positivo, pode ser 2 negativo. Vamos lá então. Só que quando a gente observa esse gráfico, na última aula a gente falou o seguinte: quando a aceleração é maior que zero, é sinal que a concavidade vai ser para cima, vai ser aberta para cima. Quando a aceleração é menor que zero, a gente sabe que a concavidade vai ser virada para baixo. E nesse caso aqui, a gente percebe que a concavidade da parábola, desse trecho de parábola, desse arco de parábola, a concavidade está virada para baixo. Então, a aceleração vai ser menor que zero. Então, apesar do módulo ser 2, quer dizer, o módulo sendo 2, e sabendo que a aceleração tem que ser menor que zero, tem que ser negativa, o valor da aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado, perfeito? Então, a gente já sabe o valor da nossa aceleração. Vamos então agora, o primeiro ponto que ele pede é o seguinte: a função horária da velocidade. Lembrando das últimas aulas, a gente sabe que a função horária da velocidade no Moovio, né, porque no Moovio não tem a função horária da velocidade, já que a velocidade é constante, a função horária da velocidade vai ser o quê? Vai ser V igual a V0 mais AT. V0 velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Aqui a gente só tem o valor da aceleração. A gente sabe qual é o valor da velocidade inicial? Alguns podem olhar para isso aqui e falar: não, a velocidade inicial é 10, porque é onde está cortando lá o eixo. Mas aquilo ali é um gráfico de posição em função do tempo. Então a gente não pode adotar isso como a velocidade, mas sim como a posição inicial, que não vale nada para a gente nesse momento. Então a gente vai fazer o seguinte: como é que a gente resolve esses problemas que pedem a função horária da velocidade, dando o gráfico que eu não consigo diretamente saber qual é a velocidade inicial? A gente vai ter um ponto que a gente conhece. O ponto que a gente conhece é aquele lá, que está destacado, que é no ponto mais alto dessa parábola. Quando a concavidade dela está virada para baixo, no ponto mais alto é quando a velocidade vale zero, onde tem a inversão. Antes a velocidade estava aumentando, depois a velocidade estava diminuindo. Velocidade positiva primeiro e depois velocidade negativa. Naquele ponto que tem a inversão, no tempo de 1 segundo, a velocidade vale zero. Então a gente vai pegar esse ponto e vai substituir aqui nessa equação, para a gente descobrir qual é o valor da velocidade inicial desse móvel. A gente pega lá. Para esse móvel, a gente vai substituir lá, né? Velocidade vai ser zero naquele ponto mais alto. No lugar de V, eu coloco zero. V0 é o que eu quero descobrir, então eu mantenho aqui. Mais a aceleração, a gente já viu aqui em cima, que vale menos 2, vezes o tempo. O tempo vale 1. Então a gente vai substituir esses valores aqui. Substituindo esses valores, a gente encontra o seguinte: menos 2 vezes 1, menos 2. Lá 0, 0 igual a V0 menos 2, passe menos 2 para o outro lado. A gente encontra que a velocidade inicial vale 2 metros por segundo. Então a gente já sabe o valor da velocidade inicial, já sabe o valor da aceleração,
E agora é só a gente montar a nossa função horária da velocidade. Então, a função horária da velocidade aqui vai ser o quê? V igual a 2 menos 2t. Perfeito? Então, a gente encontrou a nossa função horária da velocidade. Vamos dar continuidade. Segunda coisa que o exercício está pedindo é o seguinte. É a função horária da posição. Então, a gente sabe que a aceleração é menor que zero. A gente já viu lá no primeiro exemplo, primeiro exercício. E agora a gente vai para a função horária da posição. Função horária da posição é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A gente já tem o V0, que a gente descobriu na questão anterior, de, vamos lá, 2 metros por segundo. A gente tem aqui já a aceleração, menos 2 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente vai substituir na função horária da posição. A posição inicial a gente descobre olhando lá no gráfico. Quando a gente olha lá no gráfico, a gente vê que a parábola, o arco de parábola, está cortando o eixo da posição em 10, como está no SI, 10 metros. Então a gente vê que a posição inicial é 10 metros. Agora é só substituir tudo na nossa função horária da posição geral. Ou seja, S igual a 10, né? Substituímos esse S0 por 10. V0, que a gente viu na questão anterior, 2 metros por segundo, substituir aqui. E a aceleração, menos 2, vamos substituir aqui. Poderia deixar assim, mas vamos lá, a gente pode até avançar mais um pouquinho. Dividindo esse menos 2 por 2, a gente vai encontrar menos 1. Então fica S igual a 10 mais 2t menos t ao quadrado. Perfeito? Então isso daqui é a nossa função horária da posição. Agora, para o último tópico de movimento uniformemente variado é a equação de Torricelli. Então, até agora, a gente estava trabalhando com funções horárias da posição, função horária da velocidade. Ou seja, os dois são funções horárias. Por que função horária? Porque me fornece o dado em função do tempo. Então, função horária da posição me dá a posição em função do tempo. Função horária da velocidade me dá a velocidade em função do tempo. Então, a gente viu essas duas já, V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, sorvetão. E agora a gente vai ver a equação de Torricelli. A gente pode combinar essas duas funções horárias da velocidade e encontrar uma equação denominada equação de Torricelli. Qual é o formato dessa equação de Torricelli? Ela vai ser velocidade ao quadrado, né? Velocidade em determinado momento ao quadrado, igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. O que significa cada item dessa equação? A gente tem que ver a velocidade escalar em determinado ponto do movimento. A gente tem que ver V0, a velocidade escalar inicial, né, daquele móvel, daquele movimento. A é a aceleração escalar do móvel. E ΔS é o deslocamento escalar, é a variação da posição. E qual a vantagem de eu ter uma equação de Torricelli, de eu ter essa equação de Torricelli? A vantagem é que ela não é uma função horária, ou seja, ela não é dependente do tempo. Então, a vantagem da equação de Torricelli é não ser dependente da variável tempo. Então, qualquer problema que envolva alguma dessas variáveis aqui, V, V0, aceleração e deslocamento, e não mencione nada, nem peça o tempo, a gente vai poder aplicar a equação de Torricelli, beleza? Então vamos lá, alguns exercíciozinhos aqui. Então, exercício de aplicação 1. Uma partícula de teste, inicialmente com velocidade escalar de 14,4 km por hora, manterá uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, ao longo de uma pista de 96 metros de comprimento. Calcule a velocidade dessa partícula no SI no final da pista. Então a gente vai pegar aqui, quais são os dados que eu tenho lendo esse problema? Primeiro dado que eu tenho é a velocidade inicial, que vale 14,4 km por hora. Só que está em km por hora, eu preciso ir para o SI. Como é que eu passo de km por hora para o SI? O SI é metro por segundo, então já está no sangue de todo mundo isso. Passar de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então eu pego lá 14,4 dividido por 3,6 vai ser igual a 4. Então a minha velocidade inicial no SI é de 4 metros por
segundo. A minha aceleração já é dado no enunciado. A aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam da unidade, metro por segundo ao quadrado. ΔS, qual foi o deslocamento dele? Então, o deslocamento, como eu quero a velocidade no final da pista, o ΔS vai ser justamente o comprimento da pista, ou seja, 96 metros. E a velocidade final é o que ele quer descobrir. Então, vamos lá. Vamos pegar a equação de Torricelli, por quê? Porque envolve velocidade inicial, aceleração ΔS, quer saber a velocidade final, e não me diz nada de tempo, e não pede tempo. Então, eu não vou calcular uma coisa que o enunciado não está me perguntando no momento. Então, pegamos lá a equação de Torricelli, vamos substituir. No lugar de V0, a gente colocou lá o 4, né, porque é a velocidade inicial. No lugar da aceleração, a gente colocou o 2. No lugar do ΔS, a gente colocou o 96. E agora é só calcular. Então, 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 2 vezes 96, 384. Então, a velocidade ao quadrado, a velocidade final ao quadrado, vai ser de 400. Só que eu quero a velocidade, então eu vou ter que tirar a raiz. Então, raiz quadrada de 420, velocidade ao final da pista, vai ser de 20 metros por segundo. Isso porque está pedindo no SI. Se tivesse que dar em km por hora, a gente pegaria isso daqui e multiplicaria por 3,6. Perfeito? Então vamos lá. Mais um exercíciozinho aqui. Um trem desloca-se com velocidade escalar de 54 km por hora. Então a gente anotou ali que tem 1 km por hora, provavelmente eu vou ter que passar isso para metro por segundo. Em certo instante, o maquinista vê um animal sob o trilho e aciona imediatamente o freio até parar. Essa informação é muito importante, ele vai acionar o freio até parar. Então, preste atenção nisso. Considerando apenas o intervalo de tempo que o freio foi acionado, calcule a aceleração escalar do trem, sabendo que a distância percorrida por ele nesse intervalo foi de 450 metros. Então, ele fala que é para considerar durante o intervalo de tempo que o freio foi acionado, só que ele não informa e nem pede que intervalo de tempo foi esse que o freio foi acionado. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui quais são as informações que o problema deu para a gente. Então, nós vamos pegar aqui. V0 é igual a 54 km por hora, que eu vou passar para metro por segundo. Então, 54 dividido por 3,6, nós temos aqui V0 igual a 15 metros por segundo. A aceleração é justamente o que ele quer descobrir. ΔS, ele informa que foi a distância percorrida, 450 metros. E a velocidade final, é importante ter atenção, que ele vai acionar o freio até parar. Então, como ele vai acionar até parar, a velocidade final desse móvel é justamente zero, porque ele vai estar parado. Então, vamos jogar agora essas informações na equação de Torricelli, porque não informa tempo. Tem como resolver sem precisar calcular o tempo que ele levou para parar. Então, a velocidade final lá é 0 ao quadrado, igual a velocidade inicial 15, a gente calculou aqui em cima. É importante passar para metro por segundo, não esqueçam disso. Então, 15 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. ΔS foi 450 metros. Então, lá, 15 ao quadrado, 225, mais 2 vezes 400, 900. Então, mais 900A. Letra para um lado, número para o outro. Então, o 225 a gente vai mandar lá para o outro lado. Vai ficar menos 225 igual a 900A. Pegamos o número 900 que está aqui multiplicando A e vamos passar para o outro lado, dividindo. Então, a aceleração vai ser menos 225 dividido por 900 igual a menos 0,25 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam da unidade, que é metro por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, a gente chega ao final de mais uma aula. A gente encerrou aqui a cinemática escalar e até as nossas próximas aulas. Um abraço, espero que esteja todo mundo bem e continuem assim. Tchau, tchau.